Boa noite. Está começando agora mais um Biografia, o programa feito para que você possa conhecer melhor os seus representantes aqui na Câmara Municipal de Bento Gonçalves. E hoje a gente recebe aqui o vereador Paulo Roberto Carvalho, Paco, do Partido dos Trabalhadores, o PT, que também é o segundo secretário aqui da casa. O vereador foi eleito em 2012 e está em sua primeira legislatura, teve a votação de 1.315 votos. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Vereador, então o senhor é natural aqui de Bento mesmo, do distrito de Faria Lemos? Eu nasci e sempre vivi em Faria Lemos até há 19 anos atrás, quando eu casei. Aí eu vim morar na cidade, mas eu sempre residi em Faria Lemos. Nasci no Hospital Jorge, antigo Hospital Jorge, que hoje já não existe mais. Meus pais, minha mãe natural de Bento Gonçalves e meu pai de Guaporé. Meu pai veio para cá, trabalhava de empregado, família humilde, e veio para Faria Lemos e ficou até hoje. Uhum. Conseguiu adquirir umas terras ali no distrito? Isso, ele foi trabalhando em parcerias, trabalhando de empregado com Proteras, e hoje a gente trabalha na terra até hoje. Na mesma terra? Na mesma área que o meu pai adquiriu. Depois eu e o meu irmão adquirimos mais áreas, né? Que essa nossa região é uma região de difícil acesso, na verdade. São poucas áreas boas para se trabalhar. Então aquelas áreas que tem são valorizadas e a gente trabalha da melhor forma, sempre cuidando do meio ambiente, preservando. E assim nós vamos indo, levando a nossa vida, né? Uhum. O senhor até hoje trabalha na nossa terra? Até hoje eu trabalho sou agricultor até hoje. Eu saí da terra, mas a terra não me largou. Eu continuo sendo agricultor, além de vereador. E o senhor é de uma família de quantos filhos? Eu sou o filho mais velho, somos em 3 irmãos. Eu, meu irmão e minha irmã. Meu irmão trabalha, ainda a gente trabalha junto. E a minha irmã é professora e reside na cidade. Meu irmão mora em Faria Lemos ainda. Ah, o seu irmão ainda mora lá? Mora lá, com o pai. E o senhor começou já a trabalhar, então, muito cedo, né, no campo? Desde quando eu estava lá na 3ª, 4ª série, eu acho. Meio-dia a gente estudava e meio-dia a gente ia para a lavoura. Desde cedo sempre trabalhei. Depois eu saí um tempo, fui representante, uma empresa aqui do nosso município, a Comab. Trabalhei 1 ano, eu vendia máquinas de escrever, tudo que fosse de escritório. Eu fazia a região de Passo Fundo. Fiquei 1 ano, depois eu saí, voltei para casa, porque o meu pai ficou sozinho, o meu irmão estava no quartel, então alguém tinha que tocar. Então foi quando o senhor era jovem ainda, tinha seus 20 e poucos anos? 20 e poucos anos. Uhum. E o senhor que passou a vida toda, né, no campo, de onde surgiu essa vontade de fazer uma coisa diferente? O senhor passou 1 ano, né, sendo representante comercial. Na verdade, eu saí porque na época a gente trabalha com uva. E estava atravessando uma crise muito... Era complicado trabalhar com a uva. E não cobria os custos. Isso na década de 80. Isso, então eu resolvi sair de casa, foi em 88, para procurar outros... Mas também a crise não era só na uva, a crise era no geral. E depois, com o passar do tempo, 1 ano eu fiquei fora, pediram que eu voltasse e fui tocando a lavoura até hoje. E nessa época sentiu falta de Bento, da vida para fora? Sim, porque as raízes a gente nunca esquece. Eu, pelo menos, tenho esse lema que da onde que a gente veio a gente não esquece. E não adianta querer que eu vá mudar, que eu não vou conseguir mudar. O Paco que me conheceram há 30, 40 anos é o mesmo Paco que de hoje, né? Então... E posso perguntar, vereador, por que o apelido Paco? De onde é que surgiu esse apelido? O senhor é mais conhecido pelo apelido que pelo seu nome, né? O apelido Paco, eu sou o filho mais velho, meu nome é Paulo, e o meu irmão, meu primeiro irmão, a diferença são 3 anos de idade. Quando ele começou a falar, ele não conseguiu dizer Paulo, ele falou Paco.
E tinha aquela história, eu acredito, aquela história do Paco, que era meio justiceiro, não sei o que ele era, e ficou. E ficou até hoje, ninguém me conhece pelo nome. Na escola me chamavam pelo apelido e ficou. E eu não me incomodo. Eu, até hoje, na Câmara de Vereadores, eu gosto que me chamam pelo apelido. Porque pelo nome ninguém sabe quem eu sou. E o senhor, na sua infância, lá no Faria Lemos, o senhor estudava em uma escola ali do bairro mesmo? Isso, no distrito ali tinha a escola Ângelo Chiamolero, eu estudei ali. E depois, até a 8ª série, e depois eu não tive mais como estudar. Por motivos aí motivos, eu tive que continuar trabalhando na roça. E só que hoje eu me arrependo de não ter estudado. Só que hoje, na época, as dificuldades eram muitas. Não eram que nem hoje que você vem na cidade de noite, você pode estudar à noite. Na época não era assim. Na época você tinha que pagar e família humilde, não tinha como estudar. Então hoje me faz falta. Mas a maior aula que eu tive foi a própria vida que me deu, né? Dificuldade maior ainda, até por morar, né, para fora, morar no campo. Isso. E vocês lá no Faria Lemos, desde sempre então plantaram só uva lá? Nós plantamos uva desde 88, quando saí de casa. Quando eu voltei, eu comecei a trabalhar com tomates, plantar tomates. Aí trabalhamos, acho que 5, 6, 7 anos trabalhando com tomates. Depois disso, surgiu a ideia de começar a comercializar o nosso produto, a nossa uva. Aí nós plantamos pêssego, plantamos caqui, muitos chamam caqui, né? E a gente começou a vender na região de Carazinho. Isso foi no ano 2000. Então a gente tem a nossa produção, hoje toda a produção de uvas nossa é in natura, é só para mercado. E a gente tem pêssego, tem caqui, então a gente tem um pequeno comércio, a gente tem uma câmara fria e a gente produz e comercializa, nós mesmos. Mas nunca chegaram a, por exemplo, a fazer vinho, fazer geleias, outras coisas assim? Não. Só fruta mesmo? Isso não, isso nunca foi feito. Se faziam na época que todas as famílias faziam aquele vinho artesanal, vinho de casa para o consumo, né? Mas só isso, além disso, nada. E o senhor, depois de 30 anos, né, lá morando, né, no campo, o senhor casou, veio aqui para a cidade, e como é que foi daí essa mudança, assim, né, depois de tanto tempo morando fora da cidade, vir para a cidade? Olha, na verdade, a cidade para mim, eu vou ser bem objetivo, ela serve para mim dormir, porque o meu dia a dia é no interior. Quando eu não estou na Câmara de Vereadores, estou em Faria Lemos trabalhando. Mas a mudança, ela vem, a gente vai se adaptando, gosto da cidade, porque tudo é cômodo, o que você precisar, você tem. Mas a colônia está dentro de mim e eu não vou conseguir mudar. E o seu pai continuou morando lá, então? O meu pai continua morando lá. Mas não trabalha mais? Não, meu pai não trabalha por motivos de doença, ele não... Mas faz um ano isso, até então ele sempre trabalhou. E o senhor tem filhos? Eu tenho um filho de 12 anos, filho único, e hoje ele estuda. E tem que estudar, eu cobro muito. E o senhor leva ele também lá na terra de vocês? Olha, faz ele alguma vai. Coisa lá? Ou... Olha, é difícil, é muito difícil. Hoje o jovem, ele gosta da vida virtual, na verdade, né? Estão no tablet, eles estão no computador, eles estão no celular, mas a colônia, o que eu vou falar, talvez eu acho que tem os dias contados. A agricultura familiar, vai ser difícil dar continuidade, pois não existe mais jovens que queiram trabalhar na agricultura, pois não são valorizados. O agricultor, ele vem para a cidade, ele é discriminado. Olha lá, está mais um pé rachado, está lá mais um agricultor. Então ele se sente mal nesse ponto. E na verdade é um trabalho digno, que não envergonha ninguém. Eu não tenho vergonha de dizer, já cansei de falar na tribuna, sou agricultor, me orgulho disso. E não me envergonho.
O senhor vê esse preconceito mesmo aqui em Bento Gonçalves, que é uma Isso, cidade que é isso. baseada na plantação de uva, né? Na agricultura. Entre outras atividades. Bento Gonçalves é o que é hoje pela agricultura, pela produção de uvas. Com a primeira Fenavinho foi divulgado Bento Gonçalves. Aí depois surgiram as empresas de móveis que a gente tem que valorizar. Vieram os empresários, mas Bento Gonçalves é o que é pelo agricultor, pela produção de uvas, pela produção de vinho. Foi ali que Bento Gonçalves deu o grande salto com a primeira Fenavinho. E o senhor que desde que nasceu, né, tem esse envolvimento aí com o campo, com a colônia, e está mencionando agora essa questão, né, dos jovens não terem mais, né, esse interesse em trabalhar no campo. Ao longo de todas essas décadas, o senhor viu muitas transformações na vida rural aqui de Bento Gonçalves? Olha, a maior transformação na vida rural, isso aconteceu na nossa região aqui há 10, 15 anos, quando que se começou a mecanizar o tratamento com fungicidas nos parreirais. Antes era feito todo manualmente, hoje são todos eles mecanizados. Então a grande transformação da agricultura foi ali, o grande passo. E outra que muitos agricultores começaram a industrializar o vinho, a própria uva e fazer o seu próprio vinho. Então ali a transformação da agricultura. E a diversificação, né? Muitos plantaram pêssego, plantaram caqui, plantaram maçã e foram investindo, né? Então a transformação acontece a cada dia. Todo dia a gente estamos fazendo cursos, aprendendo, porque se a gente ficar só lá, a gente não aprende nada. Então a gente tem que sair e procurar novos caminhos, né, para poder se manter na agricultura. Vereador, e o senhor, enfim, hoje está na política, assim, como é que é conciliar a vida política com esse trabalho, né, lá no campo e com a família? Como é que estão essas coisas? É difícil, é muito difícil, por quê? Porque a política, eu pelo menos penso, sempre fazer o melhor e sempre estar no lado do povo. E às vezes estar no lado do povo, você não está no lado da família, vocês têm que deixar a família de lado. E até o próprio trabalho. Então, eu já penso diferente. Eu fui eleito para representar o povo. E se eu tiver que ficar os 5 dias da semana, os 6 ou 7, aqui dentro da Câmara, para atender o povo, eu vou ficar. Eu não posso deixar, não. Vou lá no final, só na segunda-feira, na sessão e amém. Não. Eu tenho sempre procurar atender as necessidades da comunidade. É esse o PACO não vai mudar. E conciliar com a família é difícil, pois minha esposa é professora e ela também tem os dias praticamente segunda a sexta-feira, manhã de tarde aula. À noite tem que preparar a aula para o próximo dia, né? E o filho que estuda, então é muito difícil. Então a gente tem o final de semana são promoções numa comunidade, no outro final de semana em outra. Então a gente vive em função à vida pública. Então tá, a gente volta no próximo bloco com o vereador Paulo Roberto Carvalho, PACO do PT, aqui no Biografia. Não saia daí.